Estamos começando mais uma live hoje, uma live para a gente falar um pouquinho sobre 4 elementos-chave do processo de emagrecimento. Gente, vamos lá, quem já está aqui assistindo, quem já entrou, me fala o seguinte, só para eu entender um pouco aqui as pessoas que estão hoje. Vocês estão querendo iniciar um projeto de emagrecimento ou já estão no caminho, já estão dando conta, já estão conseguindo? Ei, Gabi, boa noite, seja bem-vinda, Gabi. Só para eu poder entender um pouco, quem já está aí na jornada e quem está querendo começar ou quem está querendo aprimorar um pouco mais essa questão aí do emagrecimento, para eu poder conhecer um pouquinho de vocês. E vão entrando, lembra de enviar a setinha para os amigos. E vamos falar hoje, o papo hoje vai ser sério mesmo. Vamos trabalhar os aspectos psicológicos aí, gente. Vão entender como que funciona esse mundo complexo que é a nossa mentalidade. Porque quanto mais a gente entende, quanto mais a gente busca conhecimento. Kênia tá no caminho, Maura, Inês, isso aí, as meninas do desafio já estão aí. Mas como eu estava falando, quanto mais a gente busca conhecimento, quanto mais a gente busca entender essas questões, né, ligadas à nossa psique, ao nosso psicológico, à nossa mentalidade, isso nos ajuda cada vez mais. E aí, pra gente começar, deixa eu ativar aqui meu tempo, para eu poder acompanhar aqui o tempo. Boa noite, ei, Andréia. Ei. Pois é, aprimorar, vamos trazer consciência. Então, o primeiro ponto que eu acho importante a gente começar a falar aqui hoje nessa live. Vamos lá, o primeiro ponto. Quando a gente está falando de emagrecimento, a pessoa ela precisa de querer emagrecer. Eu já falei aqui outras vezes, a necessidade que tem da pessoa, a necessidade que é da pessoa buscar isso para ela. Isso precisa partir da pessoa. Só que, eu vou falar uma coisa assim, aconteceu já comigo, pode ser que tenha acontecido com vocês também. E vocês vão entender o porquê que não adianta que, por exemplo, eu queira que fulano emagreça, ciclano queira que o outro emagreça. Não, isso é individual e isso só parte de cada um. Porque antes de vocês entenderem esses 4 elementos-chave do emagrecimento, que são esses 4 estágios que a nossa mente passa, tem antes um primeiro momento que a pessoa se encontra. E esse primeiro momento ele é muito importante de entender. Que é o momento da negação, é o momento da falta de consciência, quando a pessoa ainda ela está inconsciente. Quando a pessoa ela está nessa falta, ela não tem essa consciência, ela nega o tempo todo essa necessidade dela de emagrecer. E não adianta outras pessoas quererem apontar para ela, falar por ela, mostrar para ela, porque se ela não tem essa consciência, ela vai negar o tempo todo. Ela vai manter um comportamento como se fosse assim, de rebeldia. Eu vejo isso muito acontecer entre, por exemplo, pais e filhos. Filhos que os pais percebem que tem uma obesidade e os pais ficam querendo que aquele filho emagreça, aquele filho, aquela filha, e vão falar com eles, vão mostrar, vão apontar, e a pessoa fica numa rebeldia. Eu era assim, eu fazia isso muito com minha mãe. Minha mãe, ela, a todo momento, ela mostrava, ela pontuava a questão do emagrecimento e eu não aceitava de jeito nenhum que ela falasse pra mim. E aí eu ficava chateada e isso minava muito o relacionamento da gente, porque eu estava numa fase em que eu ainda não tinha consciência da minha vida, que é o que a psicologia chama do estágio de pré-contemplação, quando a pessoa ainda não tem consciência da necessidade, da real necessidade do emagrecimento, e ela busca evitar isso a todo jeito. Só que essa pessoa que
está cada vez mais ganhando peso, que precisa emagrecer, mas ainda está nessa fase da pré-contemplação, que é a negação, que é a rebeldia, que é o não aceitar, eu não preciso, então não, eu não quero. E essa pessoa, às vezes, ela se encontra de uma forma que ela tá cheia de frases prontas racionais, extremamente racionais. As respostas que ela dá. Quando alguém vai falar alguma coisa, ela tem uma frase prontinha, uma frase prontinha, totalmente racional, para poder falar que não precisa. Mas aí é que tem o X da questão nessa pessoa. A autoestima dela tá muito abalada. Ela pode negar, ela pode não ter consciência, ela pode não entender ainda muito bem, pode não entender muita coisa, mas a autoestima dela é fragmentada. E enquanto essa pessoa ela não conseguir entender e começar a ter a consciência, ela vai continuar negando e não fazendo nada por ela. Nesse momento, o que seria interessante, o que seria importante? De alguma forma, começar a fazer com que essa pessoa entenda os prejuízos que ela está tendo na vida dela. Que ela entenda que aquele comportamento que ela está tendo, aquela relação que ela está tendo com a comida está trazendo algum tipo de dano, algum tipo de prejuízo para aquela pessoa. Começar a fazer com que ela entenda que muitas coisas não estão funcionando bem na vida dela e que ela está só tendo a perder com isso. Quando aí a pessoa começa a ter um certo incômodo, alguma coisa, começa a parar para pensar, e aí ela já vai para o primeiro elemento que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas o que é importante entender? Antes desse primeiro elemento, antes desse primeiro estágio, desse primeiro elemento, a pessoa ela vivencia um inconsciente. Ela está inconsciente com relação à relação dela com a comida, ou com relação ao corpo, com relação a comportamentos, com relação à forma que ela vem comendo, certo? E por que eu vou falar aqui hoje sobre os 4 elementos-chave do emagrecimento? Por que é a chave? Porque que é a chave que precisa de rodar aqui dentro, psicologicamente falando, para poder gerar o processo de mudança que muitas pessoas querem. Se a gente for parar para pensar, se for parar para perguntar e conversar e fazer a seguinte pergunta: quem quer emagrecer? Muitas pessoas querem. Só que para poder viabilizar, ou seja, para poder dar certo, para poder conseguir colocar em prática, as chavinhas precisam ser viradas aí. Vocês já ouviram, né? Muito dessa frase. Enquanto não virou minha chave, eu não consegui. Eu preciso de virar, eu já ouvi falar assim, essa semana mesmo uma pessoa falou para mim assim: ai, Cristiane, eu preciso que minha chave vira para eu poder dar conta e para eu conseguir fazer. Então, chaves precisam ser viradas, certo? Então, é isso aí. Vamos falar, então, agora um pouquinho. Antes eu quero saber. Quem aí tá com a chave precisando virar, escreve: eu preciso virar chave. Ou então, quem já conseguiu virar a chave, escreve aí pra mim: minhas chaves já estão virando. Vamos lá. Deixa eu ver como que tá a maioria do público aqui. Com chave já virada ou chave precisando virar? Em qual que tá o posicionamento aí de vocês? Deixa eu ver. Como que tá? E aí a gente já vai começar a falar do primeiro elemento. E quando essas chaves viram, gente, na cabeça da gente, sabe o que acontece? A gente começa a ter uma autoestima melhor. A gente começa a chave tá no meio do caminho. Então começou a rodar, precisa de terminar a virar. Tá começando a virar, Ana Maria? Então tá certo. Maura, as chaves já estão virando. Kênia também tá com a chave virando. Ó, o pessoal do desafio. Qual que vocês estão? As chaves já estão virando, né? Roseli, isso aí. E são essas 4 chavinhas básicas aqui que a gente precisa de terminar de virar. Porque quando a gente vira essas chaves, o processo de emagrecimento, ele torna-se muito mais fluido.
Aquela coisa de fazer dieta com sacrifício, sabe aquelas pessoas que ficam assim, eu tenho que emagrecer, eu tenho que fazer reeducação alimentar, então eu preciso de dieta, mas é tão sacrificante, já começa assim, a pensar, eu vou fazer dieta, parece que eu tô indo pra forca, eu vou fazer dieta, parece que eu tô indo pra morte, e eu não quero morrer. Isso começa a acabar, isso começa a não fazer sentido mais. Quando as chaves viram e a pessoa ela vai no processo de mudança, o que acontece? Ela vai emagrecendo e ela consegue muito mais manter o peso. O peso não volta como era antes. Porque vocês vão entender o porquê que o peso não volta como era antes no decorrer aqui dessa live. A pessoa que as chaves começam a virar, elas param de buscar a comida como recompensa, como premiação. Elas começam a entender que a comida tem outro significado na vida dela e que existem coisas que são mais importantes e que também são fontes de prazer. Você que está aí assistindo e que as chaves ainda não começaram a virar, você deseja que a sua vida elas tenham uma outra relação com a comida? É um desejo seu, você quer muito ter autocontrole diante da comida e parar de comer emocionalmente? Você que tá aí, as chaves ainda não começaram a virar, você quer ter uma relação livre com o seu corpo, mas um corpo que não te incomoda, que é um corpo saudável? Então assista essa live até o final para você entender cada vez mais como que isso acontece aqui dentro da sua cabeça, da nossa cabeça. Papel e caneta na mão, gente, caderninho, vão lá começar a anotar. Vamos falar então do nosso primeiro elemento. O primeiro elemento chama-se conscientização. E eu vou explicar mais a fundo hoje o porquê disso, que eu sempre falo aqui com vocês. Tem que ter consciência, tem que ter consciência. Mas antes de falar da consciência, eu não expliquei para vocês o estágio anterior da pessoa. O estágio anterior da pessoa é o quê? É aquela negação. Ela no fundo sabe, mas ela nega que ela não precisa emagrecer, ou não, tá tudo certo, tá bom do jeito que tá, vou deixar pra lá, ou então não preciso, não quero saber disso, e ela começa a negar essa questão. Então, quando a pessoa sai da negação, ela sai da negação por quê? Ela sai dessa, né, que eu falei da pré-contemplação, porque ela começa a entender o prejuízo que aquilo está causando na vida dela, o prejuízo que ela está tendo ao ter um corpo, ao viver uma vida que não é saudável. E quando eu falo disso aqui para vocês, gente, a gente não está falando aqui daquela questão imposta pela mídia, daqueles corpos que ficam muito longe do de que a pessoa vê assim como uma coisa muito distante, que não tem nada a ver. Não é disso que a gente está falando. A gente sempre fala do quê? De estar saudável, de viver mais saudável, de aprender a fazer escolhas, de aprender a lidar com a comida com autocontrole, de estar se nutrindo de uma maneira em que faça bem para você, para o seu corpo, para a sua autoestima. É nesse sentido. Então, saiu desse estágio, foi para o estágio número 1, que é o quê? A consciência. Você não pode modificar uma coisa que você ignora. Então, se você ignora que você precisa de emagrecer, que você precisa de mudar sua relação com a comida, não tem como você mudar isso. Por isso é que é necessário o quê? A consciência. E quando a pessoa, então, ela sai daquele primeiro estágio, ela já começa a ter consciência de que ela precisa, não, eu preciso de mudar minha vida, do jeito que tá, não tá legal, tá refletindo nos meus exames, tá refletindo dentro da minha casa, tá refletindo na minha saúde, né? Tá refletindo no meu dia a dia, até na minha mobilidade, tá refletindo na minha rotina de coisas que estão incomodando. Tá refletindo no espelho, porque eu chego na frente do espelho, eu não tô gostando do que eu tô vendo. Tá refletindo no meu guarda-roupa, porque eu olho meu guarda-roupa, fica tudo ruim pra mim. Então, quando a pessoa ela começa a ter essa consciência de que ela precisa dar esse primeiro passo da mudança, ela começa com o quê? Com uma ambivalência de comportamento. E o que é essa ambivalência? Ela considera a necessidade, mas ela rejeita. E aí ela começa a criar aqui dentro, porque tudo que a gente está falando é
É o que passa aqui dentro, é psicologicamente falando. Então, ela começa a ter essa consciência e junto com essa consciência vem a ambivalência. Eu quero, eu não quero. É importante, mas agora não. Eu posso, mas eu não dou conta. Então, fica aquela coisa ambivalente. E o que define esse momento é que ela vive em constante dúvida. Será que realmente é isso? Será que realmente eu dou conta? Será que vai ser legal para mim? E ela começa a se questionar muito e a viver essa ambivalência. Aí é que vem um ponto muito importante, a busca pelo caminho. A pessoa tomar, é o que eu falo aqui, que entra nesse primeiro elemento, a decisão. Aí é quando ela realmente decide, não, é esse caminho que eu vou buscar. É esse caminho que eu vou procurar. É isso que eu vou seguir. E aí ela já passa para o segundo estágio dela, que vai ser o segundo elemento que a gente vai falar. Mas a pessoa só passa para o segundo estágio, ela só começa a virar a segunda chave do segundo elemento quando ela sai da situação inicial que eu expliquei e pega aquela primeira chavinha. Vão imaginar aí o seguinte. Desenha aí, quem gosta de assistir as lives, que depois quando termina a live eu costumo receber uns desenhos, uns resumos, né, que as pessoas fazem. Então, vamos lá, quem tá com papel e caneta, papel e caneta para anotar, desenham aí 4 fechaduras. Como se fossem 4 fechaduras pra gente ir colocando as chaves nessa fechadura. Então, a primeira fechadura, que é a primeira chave que vai engatar aí, vocês vão escrever o quê? Consciência ou conscientização. Consciência é a primeira chavinha que precisa de virar, consciência, certo? Então, e qual que é a consequência quando a gente começa a virar a primeira chave da consciência? Vê a importância de mudar, vê a necessidade de mudar. É natural ter um comportamento de ambivalência, sente certa dúvida, se realmente é isso, se vai conseguir, se não é, mas aí na hora que termina de rodar a chave, a pessoa decide. E aí fecha esse primeiro elemento, ligou essa primeira chave. E aí a pessoa abriu essa porta com essa chave, ela passa para a segunda porta, segunda fechadura que eu pedi para vocês desenharem aí. E sabe como que chama essa segunda fechadura, que é o nosso segundo elemento? Entendimento. É o entendimento. Essa é a segunda chave psicológica, é o segundo elemento que precisa de ser virado. Tá, Cris? Entender o quê? Agora que eu vou explicar para você o que a gente precisa de entender. Primeiro, quando a gente está falando de entendimento dentro de um processo de emagrecimento, esse entendimento, ele parte do princípio do quê? Eu preciso de entender e de compreender a origem do meu modelo mental. O que é isso? Compreender a origem do meu modelo mental é entender por que eu penso da maneira que eu penso hoje, na minha idade adulta. É entender, é compreender que muitos pensamentos que hoje eu estou nutrindo na minha vida adulta foram formados lá no meu passado e que podem não ser meus. Eu apenas absorvi isso de alguém. Eu apenas aprendi isso de alguém. Eu apenas recebi isso de uma pessoa com o modelo mental que ela tinha. E aí, quando a gente começa a entender o que a gente está pensando, o porquê que a gente está pensando, quando a gente começa a entender as nossas crenças, a gente consegue ter uma percepção do que é realmente meu e do que é realmente do outro. E aí você será capaz de reconhecer o que vem de dentro e o que vem de fora. E então, quando a gente começa a entender isso, você tem 2 opções.
Você tem duas possibilidades ao constatar isso. O que é seu e o que é do outro. De largar, de abandonar, de deixar para trás ou de construir novas maneiras de pensar, de pensamento, ou de construir novos modelos, novas crenças em que acreditar, baseado, sabe em quê? Em quem você é hoje, baseado na vida que você tem hoje, e não naquela vida lá de trás, não naquela vida do passado. E aí a escolha e a decisão é sua, porque você pode começar a partir de quem você é hoje, construir o seu amanhã, o seu futuro. Para pensar uma coisa, se a gente não cria essa dissociação, se a gente não tem esse entendimento psicológico de onde que vem a origem dos meus pensamentos, por que eu penso desse jeito, por que eu chego a acreditar nisso. Se a gente não entende isso, a gente carrega isso ao longo da nossa vida. E às vezes nós estamos carregando coisas que não são nossas. Às vezes a gente está carregando pesos que não são nossos, pesos que são da vida de outras pessoas que fizeram parte do nosso contexto familiar, mas que não são nossos. E aí, quando você sai da sua consciência e aprofunda um pouco mais aqui dentro e começa a entender como tudo começou, você começa a entender o que te faz pensar da maneira que você pensa hoje, o que te faz acreditar no que você está acreditando hoje, você consegue ter a opção de deixar para trás. E isso chama tomada de decisão também. Agora eu quero saber de vocês. Quem está no primeiro estágio ou quem já está começando a entrar nesse segundo estágio, começando a virar essa segunda chave aí, esse elemento que é o entendimento. Vamos lá, fala para mim. Quem que está começando com isso? E aí, quando a pessoa começa a virar essa chave do entendimento, porque ela começa a entender tudo isso aqui que eu expliquei para vocês agora, ela começa a substituir aquele comportamento de ambivalência do primeiro elemento por um novo comportamento, por um novo sentimento. Ela começa a confiar mais nela. Ela começa a confiar para poder fazer. Ela começa a confiar que ela pode se preparar para poder seguir em frente. Ela começa, porque aí a gente vai para nossa terceira chave aí, que é o nosso terceiro elemento. Certo? Então, vamos lá. Primeira chave dessa primeira fechadura aí que eu pedi para vocês desenharem. Nome da primeira chave, consciência. Virou a chave da consciência, abriu a porta, se deparou com a segunda porta trancada. Kênia já está na segunda fase, então, do entendimento. Achou a chavinha do entendimento, conecta na fechadura, roda e abre essa segunda porta, que é a porta do entendimento. E aí a pessoa começa a confiar mais nela. Confiar para seguir andando. Só que ela vai se deparar com o nosso terceiro elemento, que é a terceira porta que está fechada na frente dela e que ela precisa de achar a chave que conecta nessa fechadura aí para ela continuar seguindo o percurso dela. A próxima que a gente já vai falar, já vai entender disso. Mas, Kelly já chegou agora, né, Kelly? Mas já deu para pegar um pedacinho para começar a entender que já está confiando mais em mim. Isso aí. Aí eu pergunto para vocês uma coisa. Vocês acham que a pessoa consegue abrir essa segunda porta? Consegue rodar aí a fechadura, essa segunda porta? Se ela tá naquele estágio lá, o primeiro que eu falei antes da consciência, que é o de negação, que é o estágio de rebeldia, de frases prontas e racionais, de que não precisa, tá bom do jeito que tá. Eu tenho que me amar do jeito que eu sou, pronto, acabou.
Ok, lógico e evidente que a gente tem que amar do jeito que nós somos, mas isso não impede de que a gente possa melhorar cada vez mais. Mas isso não impede, quando eu falo de amar a gente cada vez mais, de que a gente ame um corpo saudável, de que a gente ame, que a gente se sinta bem, um corpo onde ele está saudável, que ele não está doente. Ana Maria já está entrando no segundo estágio, isso aí. Ju chegou agora, boa noite, Ju. Então, vamos lá. Vamos conhecer, então, essa terceira porta que precisa de uma chavinha para conectar nela e abrir, que é o nosso quarto elemento. Anota o nome aí, então. É o da preparação, é a chave da preparação. Gente, vai parando para pensar, entende? Vai parando para pensar, para entender como que isso aí funciona. Vocês acham que alguém simplesmente eu quero emagrecer e começa a emagrecer de uma hora para outra e tem resultados efetivos e duradouros ao longo do tempo? Eu sempre falo aqui com vocês, não é um processo? E esse processo a gente precisa de estar seguindo ele de várias maneiras, porque é um processo de construção. É um processo de construção de mudanças de hábitos. É um processo de construção de mudanças de pensamentos. É um processo de construção de mudança na própria alimentação. Assim como aqui é um processo de mudança na mentalidade. É um processo de mudança em que os estágios eles vão acontecendo um após o outro. Ninguém sai do estágio 0, que é o da negação, e já cai, por exemplo, nessa terceira porta, nesse terceiro elemento que eu vou falar dele agora. Que é o terceiro elemento, é o da preparação. Vão entender, então, como que a gente conecta essa chave e abre essa porta aí da preparação? A fase da preparação. A pessoa, ela começa o quê? Definir estratégias para ela poder seguir o caminho dela do emagrecimento. Ela começa a elaborar planos de ação. Ela já sabe o que ela precisa fazer, ela já sabe o que é necessário colocar em prática. Aí, esse terceiro elemento, que é o da preparação, a pessoa ela já consegue criar condições externas para ela poder seguir o caminho dela e dando sequência ao que ela busca. Ou seja, o próprio nome já diz, a pessoa ela está se preparando para poder fazer algo. Mesmo porque se a gente já começa a fazer alguma coisa no ímpeto, se a gente já começa a fazer alguma coisa no imediatismo, sem uma preparação antes, a tendência é que não dê certo. A probabilidade é que não dê continuidade, que tenha muitos erros e que a coisa não aconteça. Então, por isso que aqui, psicologicamente falando, tem esse terceiro estágio que o nosso cérebro ele precisa de passar até chegar no estágio final, que é o estágio da preparação. A Ariana já tá virando essa terceira chave. Então, você tá vendo, Adriana? Ariana, agora para pensar uma coisa. Eu tô falando para Ariana, mas para vocês. Tem como virar essa terceira chave da preparação sem virar as duas chaves das duas portas antes? Para pensar, gente. Por que eu sempre tô aqui nas lives falando com vocês? Quem já me acompanha há algum tempo aqui, quem tá comigo no desafio me vê falando disso a todo momento. Por que eu sempre falo? Respeita o processo. Tenha paciência com o tempo. Não queira resultados muito imediatos, porque a gente precisa de ir virando as chaves e abrindo porta a porta. Não tem como eu abrir a terceira porta se eu não abrir essas duas portas anteriores a ela. Entendeu? Maura tá na terceira porta, minha chave não está bem conectada, apesar de saber o que preciso praticar. Quero muito... Maura, você vai entender até o final da live como que você vai virar de vez essa terceira chave aí, o porquê que ela ainda não tá virando direitinho. Vocês vão entender isso até o final. Mas o que é importante entender de início, nesse momento, é o quê? Uma porta precisa ser aberta para poder chegar na segunda.
A segunda porta, ela precisa ser aberta para poder chegar na terceira. Não tem como de simplesmente sair daquele estágio o inicial, o elemento número 1, e já ir adentrando porta terceira dentro, quarta porta dentro. Não tem como. Por isso que eu não me canso de falar. Respeito o processo, respeito o tempo, porque as mudanças, as chaves que vão abrindo aqui, que vão caindo, elas necessitam de passar por estágios. E são estágios, gente, que um complementa o outro, eles são complementares, eles são interdependentes. Camila chegou chegando, né? Vão repetir então aí para quem chegou agora. Primeira porta para abrir, a porta da consciência. Segunda porta, segunda chave que a gente abre é do entendimento. E vamos falar da terceira porta, então, agora, que a gente está falando, na verdade, desculpa, é da preparação. Aí, esse momento da preparação, que é a terceira chavinha para conectar, a pessoa, ela prepara plano de ação, a pessoa prepara estratégias, prepara condições externas, ela prepara o ambiente, ela se prepara e ela começa aí, nessa terceira porta, a começar a ter certeza de que ela está no caminho certo. E deu um problema aqui no vídeo. Deu uma desconectada, voltou a funcionar? Vocês estão me vendo? Me sinaliza aí alguém. Por isso que não comecei a fazer tudo de uma vez, né, Kelly? Você começou aos poucos, já incluiu alimentar. Isso aí. Gente, voltou porque apareceu aqui pra mim que o vídeo foi interrompido. A Ariana atropelou e viu que não deu certo. Então, vamos lá. Consciência. Chave que abre a porta. Isso aí, Camila. Desenhada aí, ó. Gente, Camila desenhou pra vocês entenderem. Entendimento e preparação. Então, vou repetir aqui porque deu uma caída aqui pra mim do vídeo. A pessoa, ela começa a ter o quê? Certeza de que ela tá no caminho certo. Quem tá virando essa terceira chave aí, essa terceira porta, pode confirmar o que eu tô falando. Se vocês já estão começando a ter certeza que o caminho dele é esse ou não. Fala pra mim, se eu estiver errada aí, pode me corrigir. Porque o que acontece quando a gente tá com essa chavinha rodando e abrindo essa terceira porta? O meu comportamento, que primeiro, da primeira porta, era dúvida. Quando eu estava na primeira porta da consciência, lembra que eu falei que meu comportamento era dúvida? O segundo, que o meu comportamento era guiado por tomar decisões. Esse meu terceiro, o comportamento dessa terceira chave é atitude. Aí eu começo a ter atitudes que eu sei, que eu tenho certeza que vão me levar ao meu objetivo, que vão me levar de fato ao meu emagrecimento. Juliana já tá na terceira porta, e é isso mesmo, Juliana, que você tá, Ariana, então. Aí agora vocês começam a ter a certeza de que é por aí mesmo. E aí começa a fortalecer cada vez mais os ganhos e que nós estamos tendo no decorrer desse caminho, desse processo. Quem tá comigo junto aí e que me acompanha sabe, quem tá no desafio sabe do que eu vou falar aqui agora. Eu inclusive pedi no desafio para fazer. Ô, gente, pode, eu tô falando não. Tem algumas pessoas falando aí a questão do sinal. Não sei, pode ser por causa desse tempo que mudou, chuva, quando chove, a internet falha um pouco, mas a live vai ficar salva assim, qualquer coisa depois volta. Nas partes onde que não entendeu direitinho, onde não ficou legal. Mas pode ser que essa chuva esteja dando alguma instabilidade aí na rede, na conexão. Mas vamos lá, como eu ia falando, quem tá no desafio comigo e quem me acompanha aqui, eu sempre falo da importância da gente valorizar os nossos ganhos. Eu até pedi que vocês fizessem o caderno das conquistas. Quando a gente abre essa terceira porta, ter consciência, uma forma de ter consciência é anotar, cada vez mais fica importante a gente valorizar os nossos ganhos. Porque quando a gente anota e valoriza e a gente vê e a gente começa a entender todos os ganhos que a gente tá tendo, porque
atitudes estão fazendo a diferença na vida da gente, devido a toda a estratégia, devido a todo o planejamento, devido a todo o plano de ação que está sendo colocado em prática, aí é que vem o momento de reforçar os ganhos cada vez mais. Por que isso é importante? Ah, Cristiano pediu para eu fazer um caderno lá de conquista, bobeira, não vou mexer com isso não, vou fazer caderno, nada não. Gente, nesse momento, essa terceira porta para a chave virar e ela ser aberta para você ir para a quarta porta, porque a quarta porta é a porta que abre para a sua liberdade, é a porta que abre para você seguir a sua jornada de uma forma sempre com resultados positivos. Então, por que é importante anotar os ganhos? O seu cérebro, ele precisa de entender, ele precisa de ver que você está sendo recompensado, que você está tendo conquistas. Então, ele vai entender cada vez mais que isso está te fazendo bem. Ele vai entender cada vez mais que isso está sendo uma fonte de prazer para você também. Ele vai entender cada vez mais, sabe o quê? E o que é mais importante? Que você é capaz, sim. E aí, vai desmistificar todo aquele estágio inicial antes da consciência. Vai desmistificar, vai por água abaixo todo aquele estágio inicial que eu expliquei aqui antes da consciência, onde você vinha com frases, você, né, porque a gente está conversando aqui, mas as pessoas vinham com frases prontas e racionais para poder negar com um comportamento rebelde, de que não preciso, deixa do jeito que tá e não sei o quê. Aí o seu cérebro, ele começa a entender que você é capaz sim, você não precisa de negar, você não precisa de se esconder atrás de histórias, você não precisa de se esconder atrás de frases prontas, racionais, para poder justificar uma coisa que você não estava colocando em prática. E aí, quando a gente valoriza, quando a gente fortalece os nossos ganhos, quando a gente fortalece as nossas conquistas, ele vai entendendo que é capaz sim, de ter um corpo livre e um corpo saudável. Ele vai entender que é capaz sim da gente se amar como nós somos, mas nos amar de uma maneira onde que nós nos valorizamos, porque a gente passa a cuidar mais da gente. A gente passa a cuidar mais do nosso corpo internamente e o reflexo disso é externo na nossa vida. Daí a importância de valorizar, de fortalecer todos os nossos ganhos cada vez mais. E a melhor maneira de fazer isso é criar a conexão do nosso mundo físico E a melhor maneira de fazer isso é criar a conexão do nosso mundo mental e do nosso mundo emocional com o nosso mundo físico. Através do quê? Escrita e leitura. Porque aí, e falar, né? Palavra proferida, ouvido internaliza, cérebro capta. Virou essa terceira chave. Entenderam? Comportamento de atitude, baseado em plano de ação, baseado em estratégias definidas, baseado em criação de condições externas. Aí abriu essa terceira porta. Mas a gente ainda se depara com a quarta porta, que é o nosso quarto elemento chave aí do emagrecimento. E aí vocês vão procurar essa chavinha para poder abrir essa quarta porta. E o nome dela é recondicionamento. Anotaram? Vamos lá, Camila, cadê seu resuminho com o desenho aí? Vamos lá. Primeira chave do emagrecimento para abrir a porta, consciência. Segunda chave que abre a segunda porta do emagrecimento é entendimento. Quarta chave, preparação. Terceira chave, preparação. Quarta chave, recondicionamento. Pois é. E você coloca aí, é um ganho que você vai ter, tá vendo? Vir aqui em casa e pegar as blusinhas para poder usar.
Então, vamos lá. E o que é esse recondicionamento? Treinar seu cérebro de uma outra forma. Ensinar. Você não tinha condicionado, ele já não estava condicionado com as ações que você tinha antes a atuar de uma determinada forma. Você vai voltar a fazer isso, só que de uma maneira diferente. Vamos parar para pensar aqui. Quando a gente fala de recondicionamento, a gente precisa de educar o nosso cérebro. Educação cerebral, certo? Quando a gente fala de educação, quem é mãe? Quem é pai? Como que a gente educa os nossos filhos? O que hoje em dia a gente vê? O que hoje em dia a gente aprende? O que a psicologia positiva fala a respeito de educação de filhos? Como que é educação? É educação com gritaria? É educação com agressão física, que é o ideal? Educar os filhos? Educar com agressividade? Educar nossos filhos com gritaria? Educar nossos filhos com machucando, batendo? É dessa forma que é a forma ideal de educar os nossos filhos? O que vocês acham? Então, se você quer educar o seu cérebro, é da mesma forma fazendo essa comparação aí com a educação dos nossos filhos. É educar, sabe com o quê? Com paciência. Educar, sabe com o quê? Com amor. Educar, sabe como? Com repetição. Porque é assim que você vai educar o seu cérebro. Com amor, com paciência e com repetição. E repetição, recondicionando ele com o novo que você está aprendendo. Repetição, recondicionando seu cérebro com o seu novo aprendizado, com as suas novas atitudes, com o seu novo comportamento. É assim que a gente educa o nosso cérebro. Agora, como que você quer mudar a sua mentalidade, educar o seu cérebro de uma forma diferente, se maltratando? Falando palavras que você sofre, que te machucam, que te ferem, com uma comunicação que não é adequada. Educar o seu cérebro, educar a sua mentalidade, onde você se pune, onde você agride a você mesma, onde você grita com você mesmo. Você vai educar seu cérebro dessa forma? Para pensar. É a mesma coisa de educar filhos, com carinho, Inês, isso aí. Então, a quarta chave que vai abrir essa porta é o seu recondicionamento. É você, depois de abrir todas essas portas que a gente já falou, começar a recondicionar, a mostrar para ele, mas com amor, com paciência e principalmente repetição. O que você está aprendendo de novo, o que você entendeu que agora é seu, com o que você quer colocar em prática a partir de agora para construir o seu futuro. Dessa forma. Vamos lá, Camila, código pesado. Eduque seu cérebro com o mesmo carinho e paciência com que você educa seus filhos. Isso aí. Pegou o código, Camila? Código pesado. Esse é o código. Você só vai recondicionar o seu cérebro. Você só vai mudar a sua mentalidade se você fizer da mesma forma que você faz com a educação dos seus filhos, com paciência, com amor e com repetição. É a mesma coisa. Agora não tem como, eu quero emagrecer, eu quero mudar de vida, eu quero mudar de hábitos agindo o contrário disso, sem amor com você mesma, sem ter paciência com o seu processo de mudança, sem ter paciência com você, sem ter paciência em respeitar o processo. Não vai funcionar, sabe por quê? Isso vai te levar à desistência e você não vai chegar no momento certo do recondicionamento. Então, a quarta chavinha que vai abrir a quarta porta é o recondicionar com as novas ações que você aprendeu. Recondicionar com as novas crenças que você escolheu acreditar, porque você tomou essa decisão lá atrás. Recondicionar com a nova maneira de pensar
sobre você, sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre emagrecer, sobre comer, sobre alimentos, sobre inteligência emocional, sobre autocontrole. Recondicionar tudo isso. E aí, minha amiga, meu amigo, na hora que você abre essa quarta porta, que você conecta essa chave aí, pronto. Abriu. Abriu, sabe para quê? Para um mundo novo que te espera. Abriu essa quarta porta, sabe para quê? Para aquele futuro que lá atrás, quando você estava na fase antes da consciência, você achava que era um mundo inatingível, que você achava que era um mundo que você não era digno de morar nele, que você achava que era um mundo de contos de fadas e que não podia existir. Mas eu posso te garantir, eu posso afirmar para você, por propriedade e por experiência própria, porque tudo isso aqui que eu falo para vocês, tudo que eu mostro, tudo que eu ensino, não só hoje nessa live, mas em todas as lives que eu faço, em todos os conteúdos que eu publico, em tudo que eu tento mostrar para vocês de alguma forma, é porque eu já passei por tudo isso. Eu trilhei todo esse caminho, essa jornada. Eu não estou falando de coisa que eu não conheço ou de coisa que me falaram apenas. Eu estou falando do que eu vivi. E aí, com toda a propriedade do mundo e com todo amor no coração, eu falo para vocês aqui hoje, quando vocês persistem, respeitam o processo, vai abrindo chave por chave, conectando cada chave nessa fechadura. Na hora que a gente chega nessa quarta porta, vocês não têm noção do que é o mundo que está ao nosso redor nessa quarta porta para a gente poder viver nesse mundo. E é um mundo que vai muito além do que simplesmente ter o corpo magro. O corpo mais magro vai ser apenas reflexo. Vai ser apenas a maneira que você vai caminhar nesse novo mundo. O corpo mais magro que você vai alcançar vai ser apenas um corpo que vai te ajudar na sua mobilidade nesse novo mundo. Mas não é a única coisa que tem nesse novo mundo que te espera. É muito mais além disso. Pois é, Maura, ninguém segura mais. Isso aí, quando abre essa conecta essa chave na quarta porta. Porque aí esse novo mundo é um mundo onde a gente começa a viver verdadeiramente como a gente gostaria de viver. Onde a gente começa a ser quem nós realmente somos. É onde a gente consegue viver com uma autoestima elevada e que nos faz bem. Esse novo mundo é um novo mundo onde a gente consegue nos relacionar melhor com a gente mesmo, com as pessoas. É um novo mundo onde muita coisa boa acontece. Ah, Cris, é só coisa boa então nesse novo mundo? Não, não é um mundo de conto de fadas. É lógico que esse novo mundo vai ter desafios, vai ter algumas dificuldades mesmo no dia a dia, porque isso faz parte da vida de todo mundo. Mas quando a gente está dessa forma, a gente consegue lidar melhor com os desafios, a gente consegue lidar melhor com as dificuldades, a gente consegue lidar melhor com as nossas emoções, mesmo que se essas emoções estiverem em um contexto que não são muito bons, porque são emoções, não tem como ficar sem viver. Eu vou viver sem sentir raiva nunca mais da vida? Eu vou viver sem nunca mais sentir mágoa? É lógico que não, a gente sente, mas a gente aprende a lidar melhor com essas emoções quando a gente passa por tudo isso. Ju hoje está sendo a Ju de anos atrás. Pois é, que bom que você está se permitindo aí abrindo essas portas. E aí, abriu a quarta porta, pronto, acabou? Não. Aí é que vem o quê? Os 4 elementos, né? As 4 chaves para poder abrir essas portas são essas. Mas aí quando a gente cai nesse novo mundo, sabe o que é necessário? A manutenção. Por que você acha que muitas pessoas elas emagrecem e depois elas começam a recuperar o peso? Porque elas não entraram na manutenção. Viver com prazer consciente, Roseli, isso aí. As emoções ajudam até no relacionamento. Pois é, Ju, por que isso? É a vida sistêmica.
a vida sistêmica, ela tá interligada. Não tem como a gente viver só uma coisa, né? Só uma área, só um pilar isoladamente. É tudo interligado, relacionamento conjugal, filhos, saúde, profissional, intelectual, espiritual, emocional, tudo está interligado. Então, quando uma coisa vai desenvolvendo, vai puxando a outra também. E aí, gente, caímos nesse mundo, aí agora é a manutenção. Pode ser que quando a gente cai nesse mundo tem algumas recaídas? Pode, claro. Recaídas, gente, faz parte de todo o processo. A maneira é como que você lida com as suas recaídas. A diferença está nisso. Vocês já ouviram falar daquela lei do 10-90? 10% é o que me acontece. 90% é o que eu faço com o que me acontece. Diante de uma recaída, eu posso pegar essa recaída, tirar um aprendizado dela, me programar para agir de uma outra forma numa próxima vez. Ou eu posso pegar essa recaída e destruir todos os meus sonhos. Ou eu posso pegar essa recaída e me apoiar nela para desistir de tudo que eu estou em busca. Tudo depende de como que você vai lidar com essa recaída. Só que uma coisa é certa. Quanto mais você aprende, quanto mais você vai ressignificando essas recaídas, dando outro significado para elas e vai aprendendo com elas, mais essas recaídas elas vão diminuindo no decorrer aí do processo. E aí, nessa fase, quando a gente cai nesse mundo que eu falo de manutenção, é manutenção para você conseguir se manter fortalecida cada vez mais, para você trabalhar a sua autoconfiança cada vez mais, para você ficar com a sua autoestima cada vez mais trabalhada, mais desenvolvida, e assim evitando cada vez mais essas recaídas. E como fazer isso? A manutenção exige também a manutenção dos treinos mentais que você aprendeu ao longo desse processo. Do que adianta na hora que alcançar o objetivo, na hora que atingir a meta, na hora que conseguir o que estava em busca, simplesmente para com tudo. Aí o que vai acontecer? Tudo volta aqui, ó. Você vai começar a voltar para essas portas que eu estava falando com vocês aí, que foram abrindo. Aí elas vão, você vai voltando, ela se fecha. Você volta para o anterior, ela se fecha. E aí vai. Porque você não fez a manutenção adequada. Agora, muito cuidado, porque nesse período da manutenção, pode aparecer um ser humanozinho aí que pode te destruir e destruir tudo que você conquistou. Sabe quem que é esse ser humanozinho aí que aparece quando você abriu a quarta porta, tá vivendo um mundo que você sempre quis, está com tudo mudado. Se você der confiança para um ser humanozinho que se chama ego, esse ego pode te derrubar e pode fazer com que você volte a tudo como era antes. E sabe como que ele te derruba? Principalmente através da arrogância. Isso é sério. Muitas pessoas, quanto maior o ego, maior o tombo. Muitas pessoas chegam lá em cima, alcançam o sucesso e cai de ponta de uma vez, por causa desse ser humanozinho aí que dá muita confiança para ele. E sabe o que o ego ele começa a falar com você? Chega, você já sabe tudo. Chega, não precisa de mais nada não, tá bom assim. Não precisa de aprender mais nada, não. Olha aqui o que você tinha que aprender, você já aprendeu. Aí ele começa a falar isso com você. E aí você começa a dar tanta confiança pra ele, você fica tanto com ele que você começa a acreditar no que ele te fala. Aí sabe o que ele fala com você? Você sozinha, você já dá conta, pode parar, não precisa de mais nada, não. E ele vai te inflando, e ele vai falando muitas coisas que você quer ouvir. E ele vai te colocando lá num pedestal tão alto que o tombo pode te machucar muito. E aí, sabe o que dentro da minha experiência eu vejo que acontece? Quando as pessoas, elas dão ouvido ao ego e acabam seguindo o que ele fala, esse tombo machuca muito essas pessoas. E essas pessoas, elas se sentem tão machucadas, elas se sentem tão feridas, que elas se fecham novamente naquele mundo
e volta para aquele estágio inicial antes da consciência, que é o de não acreditar mais nelas, não acreditar mais em si. Elas começam a não a voltar a racionalizar como era antes e a não querer mudar, a não querer recomeçar, porque a dor é demais. E ainda vai além, para algumas pessoas que eu já vi, além delas com o ego, o tombo ser tão grande, elas caírem, machucar e voltar para o estágio inicial, sabe o que elas ainda fazem? Elas começam a contaminar outras pessoas que estão ao redor dela. Para que ela contamine essas outras pessoas, para que essas outras pessoas não consigam atingir o que ela não conseguiu manter. Pois é, o ego adora tocar uma sanfona, é isso aí. Aí vive naquele efeito sanfona e chega uma hora, gente, presta atenção nisso aqui que eu vou falar pra vocês. É forte, já tá até quase acabando o horário da nossa live, é forte, mas é verdade. Pessoas feridas ferem os outros, porque ela vai dar o que ela tá cheia dentro de si. Ela vai transbordar na vida do outro o que ela tá cheia dentro de si. Então, essas pessoas que o ego derruba e que ela volta para todo o estágio inicial, ela vai querer contaminar outras pessoas também. Cuidado para você não ser uma dessas pessoas que está sendo contaminada por outra pessoa ferida. Porque pessoas feridas ferem outras pessoas. Entendido? Então, vamos lá. O que eu gostaria agora? Uma foto. Vou parar aqui um segundo para vocês bater uma foto dessa live, postar lá no Stories e me marcar, beleza? Camila, baixa a foto aí para mim também. Você me manda no celular, fazendo favor? Então, vamos lá. Vamos bater a foto. Printou. Colocar lá no Stories e me marcar, combinado? E outra coisa, eu tô postando agora essa live salva no IGTV. Quem participou da live, quem assistiu, e se você não participou ao vivo, tá assistindo no replay também, escreve lá para mim qual foi o seu maior insight, qual foi o seu maior aprendizado aqui nessa live de hoje, que eu vou comentar, vou responder cada comentário que tiver lá. E eu espero o seu comentário. E pra gente finalizar aqui hoje, a mensagem que eu queria deixar para vocês é o quê? Eduquem o seu cérebro com amor, com paciência e com repetição. Somente assim você vai para o seu abrir a quarta porta e ir para o novo mundo e conseguir a sua manutenção sem deixar o seu ego te derrubar, conseguindo viver no mundo que você realmente merece, porque você é merecedor, você é merecedora desse novo mundo que te aguarda lá. Respeite o processo, vai conectando as chavinhas na fechadura e vá viver o mundo que você merece. Um grande beijo, tô aguardando o comentário aqui no feed e o repost lá nos stories. Um beijo, gente. Obrigada pela companhia.